O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui juntinhos, eu daqui, pastor Gilberto Costa, e vocês daí, nessa jornada de leitura bíblica. Nós estamos indo aí sequencialmente, né? Livro por livro. Já estamos aqui, já abre aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 7. Já vamos aí para o capítulo 7 de 2 Coríntios e olha, muitas maravilhas, né? O Senhor tem trazido através desse pente fino da Palavra de Deus. Então, se você nunca leu a Palavra de Deus todinha, uma excelente oportunidade agora para fazer isso junto com a gente. Se você já leu e gostaria de ler de novo, revisar, relembrar, também venha com a gente aqui, que é muito bacana esse pente fino, né? A gente vai passando versículo por versículo e o Espírito Santo vai revelando, vai falando aí maravilhas ao nosso coração. Então, vamos juntos, abra aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim o nosso querido apóstolo Paulo para os coríntios, né? Os coríntios, os irmãos da igreja de Corinto e para nós também, não é? Então ele diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então essas promessas é justamente o que a gente leu no programa de ontem, né? Onde Deus falava que não devemos fazer aliança com quem está em julgo desigual, né? Com quem está em outra direção, está seguindo outro caminho. E Deus prometeu aqui no finalzinho do capítulo 6, prometeu, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Foi o último versículo do capítulo anterior. Então, por isso que Paulo está dizendo, amados, aqui no capítulo 7, versículo 1, visto que temos essas promessas, Deus prometeu para a gente, se a gente se santificar, se separar do pecado, Ele nos recebe, né? Então, Paulo diz, purifiquemo-nos de tudo, viu, ouvinte? Tudo que contamina o corpo e o espírito, né? Pastor, o que é que contamina o corpo? Por exemplo, álcool, cachaça, bebida alcoólica, drogas, né? Você submeter o seu corpo a mais do que ele possa aguentar, farra, balada, né? Você machucar o seu corpo, você que tem obsessão por um corpo perfeito, fica fazendo cirurgia, fica tomando bomba, anabolizante, correndo risco de vida, é droga também. Seu corpo fica bonito por fora, mas fica podre por dentro. Você que toma anabolizante, saiba disso. Podre, a ponto de provocar câncer em pessoas jovens, né? Então o que adianta, né? Por fora parece bonito, por dentro podre, morrendo, né? E o que contamina o espírito? Aí, as alianças que a gente faz, né? Aquilo que a gente adora contamina o espírito, né? Essa mágoa que você tem aí dentro, perdão não liberado, alguém te magoou muito,
e você não perdoou essa pessoa ainda. Então tá aí. Perdão não liberado também gera problema no espírito, contamina o espírito, né? E é interessante que um espírito contaminado muitas vezes contamina o corpo, né? O corpo acaba sentindo os efeitos de um espírito pesado, contaminado, magoado, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Como, pastor? Aperfeiçoando a santidade, quer dizer, aperfeiçoando o ato da gente ficar separado do pecado no temor de Deus. Quer dizer, no respeito a Deus, querendo agradar a Deus. E aí vem o verso 2. Paulo dizendo para nós e para os coríntios assim: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Verso 4. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Então Paulo está de novo falando com a igreja de Corinto aqui, que era uma igreja que parece que resistia aos ensinos da palavra, ficava chateada com as repreensões. Paulo dizendo, ó, guardem um lugar no coração de vocês para nós, ó, porque nós, Paulo e seu grupo, né, nós não prejudicamos ninguém, não causamos dano, não exploramos, né? Até, para você ter uma ideia, ouvinte, até o sustento do apóstolo Paulo, ele fazia questão de trabalhar para ter o seu dinheirinho, que era direito dele como apóstolo, que ele fosse sustentado pela igreja, pelos dízimos e ofertas, mas ele tinha essa questão na cabeça dele justamente para que o pessoal não pensasse que ele estava explorando as pessoas, né? Então Paulo está dizendo, ó, estamos juntos, estamos com vocês para viver ou morrer. Nas tribulações que a gente passa, eu tenho alegria, tenho orgulho de vocês, então não fique com raiva da gente não. Paulo está dizendo em outras palavras isso, né? E aqui no verso 5 ele diz, pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Quer dizer, quando Paulo visitou a Macedônia, foi dureza, né? Verso 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Que bacana, né? Paulo relatando que quando ele estava sofrendo lá na Macedônia, recebeu lá a visita do seu companheiro de ministério, Tito, e que Tito levou uma palavra do povo de Corinto, né? Da igreja, dizendo, nós estamos orando por você, Paulo, estamos preocupados por você. Então, Paulo ficou alegre, né, com isso. Verso 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, olha aí, não me arrependo, por causa da puxada de orelha, né? É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha aí, que bacana. Então, vale a pena a gente ser repreendido pela palavra de Deus. No começo, né, ouvinte, dá uma tristezinha, a gente fica chateado, fica até com raiva do pastor, da palavra. Não é bem assim não, que radical, fanático, né? Mas se você se arrepender, né, se você parar e enxergar realmente o que Deus está falando com você, depois a coisa fica boa, você se reergue e valeu a pena aquela puxada de orelha, né?
É isso que Paulo diz aqui no verso 10, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Viu? Essa é a tristeza segundo Deus. Aí Paulo continua. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então repare, quando Deus repreende a gente, mostra um erro que a gente está cometendo, a gente fica até triste na hora, mas essa tristeza não é remorso, ela leva ao arrependimento. O arrependimento, você fica triste com o que você fez e você larga, você deixa, você fica com nojo de fazer aquilo. Nojo mesmo. Bebia, tem nojo da cachaça. Fumava, fica com nojo de cigarro, fumaça de cigarro. Via pornografia na internet, fica com nojo disso, não aguenta nem saber que tem, né? Esse é o arrependimento, tristeza que deixa aquilo. Agora o remorso não, é a tristeza segundo o mundo. A pessoa fica com remorso, mas repete, continua fazendo. Esse é o caminho que leva à morte, né? É isso que Paulo está fazendo a comparação aqui. E no verso 11 ele diz: vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui, ouvinte, tá vendo só? A tristeza, segundo Deus, essa repreensão de Deus, produziu fruto em vocês, coríntios, irmãos da igreja de Corinto. Serve para a gente também. Porque aquela primeira carta de Paulo, que repreendeu os irmãos em Corinto, fez com que eles percebessem que eles não estavam no caminho bom. E aí agora eles se dedicaram mais, se desculparam com Deus, né? Estão alinhados com a palavra de Deus. Então isso foi bom, não é? Verso 12. Assim, se lhes escrevi, Paulo dizendo, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Quer dizer, o apóstolo Paulo e seu grupo que o acompanhava, ao saber das boas notícias da igreja de Corinto, ao saber que os irmãos estavam aceitando aquela repreensão do Senhor e se arrependendo e mudando o seu procedimento, ficou aí revigorado, ficou feliz da vida, porque estava fazendo efeito, né? Aquelas maravilhas. Aí Paulo segue dizendo, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Olha que bacana. 14. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Paulo falando aos coríntios. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Quer dizer, né? Da mesma forma que quando Paulo lá puxou a orelha da igreja, segundo o Espírito Santo, agora Paulo estava feliz e também era verdadeiro, que agora a turma, os irmãos da igreja de Corinto, estavam se arrependendo sinceramente, né? Então Paulo estava dando glória e feliz da vida por causa disso. Verso 15. E a afeição dele por vocês, de Tito, né, fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Verso 16. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Glória a Deus. Quer dizer, aquela igreja que estava num caminho perigoso, estava desorganizada, bagunçada, carnal,
não é? Fazendo muita coisa errada, troncha, torta. Ela recebeu inicialmente a carta de Paulo, primeiro aos Coríntios, né? E o pedacinho antes desse pedaço aqui de 2 Coríntios, receberam com chateação, né? A primeira reação da pessoa é se chatear com a repreensão. Mas depois Paulo viu os frutos, né? A igreja mudou, os irmãos se arrependeram e Deus abençoou. Então agora ele está comemorando, dando pulo de alegria, porque valeu a pena, né? Isso encerra o capítulo 7, olha lá. Já vamos agora para o capítulo 8, onde Paulo agora vai falar da questão da contribuição financeira, incentivando os irmãos da igreja a ajudar os outros irmãos. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Macedônia era um local, uma nação. Segundo, verso 2: No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então o que aconteceu aqui? Essa igreja, Paulo está falando que essa igreja da Macedônia era uma igreja pobre, não tinha recursos, mas quando Paulo falou para essa igreja que existia santos, irmãos em Cristo, né, separados do pecado, de outras igrejas que estavam passando necessidade, problemas sérios, aí essa igreja, mesmo pobre, se animou para dar ali ao apóstolo Paulo recursos, dinheiro, ofertas, dízimos, para que Paulo pudesse levar esse dinheiro, Paulo e seu grupo, para socorrer aqueles irmãos que estavam ali em dificuldade em outros lugares. Então, Paulo está comemorando porque eles fizeram não só o que ele esperava, mas fizeram mais ainda, né? Deram até além do que podiam, por amor. Né? Não foi aqui uma campanha, né? Olha, venha, traga aqui o seu tudo para você conquistar tal bênção de Deus. Não, aí é negociação, aí tá errado, né? Ou traga aqui, dê o seu tudo, fique sem nada e Deus vai ficar obrigado a lhe abençoar. Coloque Deus na parede. Não, e não. Um não bem alto. Isso é um absurdo, né? A gente não coloca Deus na parede, nunca. Deus é Senhor, a gente é servo, né? Então isso é uma bobagem gigantesca, não é? Você vai dar porque o seu coração foi tocado pelo Senhor e você vai dar como Jesus ensinou, sem esperar retribuição. Você dá porque Jesus disse: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Né? Então é por isso que a gente dá, não é porque é negociação, né? E aí Paulo está feliz da vida aqui com a igreja da Macedônia por causa disso, e contando aos coríntios, né? Aí no verso 6 ele segue: assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Que Tito também fizesse uma coleta de dízimos e ofertas da igreja de Corinto para ajudar o povo lá, né, das outras igrejas. Verso 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Olha aí. Tá vendo, gente? Quer dizer, ofertar e devolver seu dízimo na igreja
não é tristeza nem obrigação, né? Não é levar lá, eu tô levando aqui, ai que chato. É um privilégio, sabe, que lhe é dado. É assim que você tem que encarar. A Bíblia que está dizendo isso. É um privilégio você poder dizer: eu faço parte da obra de Deus. Eu ajudo a sustentar a obra de Deus aqui na terra. É um privilégio, não é uma tristeza, não. Pelo contrário, um grande privilégio. Verso 8. Aí Paulo continua dizendo aos coríntios: não lhes estou dando uma ordem. Não está mandando que eles contribuam, né? Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, ricos em graça, né, que Paulo está falando. Então, Paulo está dizendo aos coríntios: olha, irmãos, não estou dando uma ordem, não. Contribuam de qualquer maneira. Mas eu quero ver até onde o coração de vocês, até onde o amor de vocês se concretiza em ofertas para que os outros irmãos não passem necessidades. É isso que Paulo está dizendo, né? Que não seja só de boca, né? Que seja também um amor de atitudes, né? E aí no verso 10 ele diz: este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Olha aí, então no ano passado, no ano anterior, Paulo está lembrando aos coríntios que foram eles até que fizeram a proposta, não é? Propuseram esse plano de vamos fazer uma coleta com as igrejas que têm mais condição para ajudar os irmãos que estão em dificuldade, né? Verso 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então, veja lá. Paulo está dizendo: complete a sua intenção, né? Não fique só na intenção. Complete. Tem a intenção de ofertar, de contribuir? Faça. Agora faça conforme, de acordo com os bens que você possui. Não é para você tirar da boca da sua casa e entregar na igreja. Você está entendendo, ouvinte? É conforme os bens que você possui. E sem esperar, sem fazer negócio com Deus. Não faça contraproposta. Mas se Deus me der isso, eu dou aquilo. Acabe com isso, que assim você não vai ter um bom relacionamento com Deus, que é um relacionamento de interesse. Não é isso que Deus quer da gente. Verso 12. Porque se há prontidão, quer dizer, se a contribuição foi imediata, assim que foi solicitada, né? A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Ouviu aí, ouvinte? Acompanhou aí? Você que foi ensinado, talvez, dizendo: dê tudo, dê o que você não tem também, que Deus vai ser obrigado a lhe abençoar. Está errado. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Se possível, põe um marca-texto aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão, quer dizer, se você contribui prontamente, rapidamente, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Entendeu direitinho aí? Então, pastor, eu estou aqui numa dificuldade e só tenho R$20 para passar o resto do mês. Pronto. Mas Deus tocou no meu coração e eu quero contribuir com os irmãos que estão em dificuldade com R$2. Amém, pronto. Você tirou do seu pouquinho, você tirou um pedacinho para ajudar os irmãos. Amém. Não é você chegar, então é o seguinte, eu tenho R$20 para passar até o fim do mês. Então eu vou dar os 20 e pronto.
e Deus vai ter que me abençoar, não é assim. Vocês entenderam, ouvintes? Está bem claro para você na palavra de Deus? Para você não fazer bobagem diante de Deus, tolice, né, diante de Deus, mas agir com a sua inteligência, com a sua racionalidade e com a sua fé. Tudo isso junto, né? E obedecendo a palavra de Deus. Verso 13, então, segue dizendo: nosso desejo, Paulo continua falando, não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Olha aí. 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Paulo está citando o Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Então o que Paulo está dizendo? Se cada um contribuir de acordo com as suas posses, então não vai ficar pesado para ninguém. Não vamos ficar todo mundo só focando naquelas pessoas ou naquelas igrejas, enquanto outras ficam sem contribuir com nada. Então é isso que Paulo está falando, estimulando aqui, né, os irmãos da igreja de Corinto a contribuírem com a necessidade das outras igrejas, até lembrando eles de que essa ideia foi deles, né? Então que eles sejam os primeiros a contribuírem. Então estão vendo aí que às vezes a questão financeira na obra de Deus é um assunto delicado, mas quando você obedece a palavra de Deus, quando você segue o que está na palavra, tudo se revela e a complicação vai embora. Tudo é muito tranquilo, muito simples, se você obedecer a palavra de Deus, tá bom? Então, glória a Deus, vamos fazer um pequeno intervalinho, você vai meditando nessa palavra, vai aí ouvindo esses louvores maravilhosos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, tá bom? Fiquem todos aí na graça e na paz de Jesus. E até, então, o nosso próximo bloco daqui a pouquinho. Não saia daí não, tá bom? Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Aleluia, estamos de volta, queridos ouvintes, para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estávamos ali, fomos até 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Vamos continuar agora no versículo 16. 2 Coríntios,
capítulo 8, versículo 16. Foi muito produtivo aqui o primeiro bloco, porque o apóstolo Paulo nos ensinou, né, ensinando a igreja de Corinto, que ia contribuir, né, ele estava animando os irmãos a contribuírem com as igrejas financeiramente, né, com dinheiro, para que ele pudesse levar para as outras igrejas que estavam passando dificuldade. E ele nos ensinou direitinho como contribuir, né, dentro das nossas posses, sem fazer doidice e sem fazer negócio com Deus, né, sem exigir nada em troca, nem Deus, eu estou dando isso, então me dá aquilo, né? Então foi bastante produtivo. Se você não pôde ouvir, recomendo que depois você ouça na internet, porque vale a pena. É uma palavra aqui da Bíblia, do apóstolo Paulo, que nos abençoou muito. Mas aí, seguindo, o apóstolo Paulo vai falar agora então com os irmãos de Corinto sobre a coleta para os crentes da Judéia. A Judéia lá em Jerusalém, não é? Lá de onde saiu, de onde veio, não é? Os ensinamentos de Jesus e o próprio Jesus, que é judeu, hein? Atenção que Jesus disse, a salvação vem dos judeus, e veio mesmo. Então nada de piadinha de judeu, não é? Aliás, piadinha que deprecia qualquer povo, né? Piadinha de português, piadinha de judeu, não devemos fazer, porque isso é escarnecer um povo, né? E o próprio Salmo 1 nos orienta que a gente não se assente na roda dos escarnecedores. Então devemos acabar com isso, e principalmente se tratando do povo de Israel, que é de onde vem mesmo a salvação, né? Que é nosso Jesus é judeu. Então você faz piadinha de judeu depreciativa, você está depreciando o seu Salvador, o seu Senhor. Então jamais, né? Não podemos fazer isso. Então lá estão os crentes da Judéia. Veja que era mais difícil lá ser crente, né? Dado que lá existia o judaísmo, né? Ainda os líderes religiosos daquela região que condenaram Jesus à morte, eles não aceitaram a chegada do Messias, né? Não reconheceram Jesus como Messias. Então eles encaravam o cristianismo, os cristãos, não é, como realmente uma ameaça, uma heresia, uma blasfêmia contra Deus. Então a perseguição era grande, né? Por isso os irmãos da Judéia passavam ali mais dificuldades. Então no verso 16, Paulo diz assim, 2 Coríntios 8,16, Paulo diz, agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Paulo estava mandando Tito até a igreja de Corinto, né? Verso 18. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então está aqui, o apóstolo Paulo, houve um irmão escolhido ali pelo seu serviço, um irmão que era considerado fiel, né, pelas igrejas, para acompanhar o momento da entrega, não é, do dinheiro, das doações das igrejas para os irmãos da Judéia. Aí no verso 20 diz, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então imagine, não é, ouvinte, você levar uma oferta para uma igreja que estava todo mundo passando grande necessidade. Então o cuidado até na distribuição desse dinheiro, não é? Para que depois não, que sempre poderia gerar aquela confusão, né? É porque fulano recebeu mais do que eu, porque cicrano, porque isso, porque aquilo. Que é interessante, a gente quando está na miséria, a miséria tem a propriedade de endurecer o coração do ser humano, né?
pessoa, quando está na miséria, faz coisas assim que parecem animalescas, nem parece um ser humano. Mas a miséria muitas vezes provoca essa frieza, né? Realmente é triste. Eu já passei fome, eu sei como é isso. E realmente o coração da pessoa, se não cuidar, fica endurecido mesmo, né? Bom, verso 22. Paulo continua: além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Não diz quem é aqui, não é? Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Verso 24. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Aleluia! Está aqui o apóstolo Paulo, não é? Exaltando aqui a igreja de Corinto, dizendo: olha, pessoal, vai aí, os irmãos vão até aí, vão recolher as ofertas, e vocês então demonstrem aí com todo carinho por que eu tenho orgulho de vocês, né? Porque vocês são uma igreja abençoada para se orgulhar. Então, glória a Deus. Essa era a orientação do apóstolo Paulo para os irmãos. E agora ele vai falar uma coisa muito interessante aqui no capítulo. Isso encerrou o capítulo 8, ó. Nós estamos avançando, né? Vamos ao capítulo 9 de 2 Coríntios, porque Paulo vai falar algo aqui muito interessante para nós. Vai nos ensinar sobre dar, né? Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Paulo diz: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Quer dizer, Paulo continua no assunto, né? Sobre essa socorro que as igrejas vão prestar à igreja lá na Judéia. Verso 2. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, da igreja de Corinto, né? Dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia, da região da Acaia, estavam prontos a contribuir, né, onde ficava a cidade de Corinto, essa região. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Olha que bonito. Verso 3. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Quer dizer, Paulo mandou a carta antes, né, para os irmãos se prepararem com as ofertas, se separarem direitinho o dinheiro, os cereais, seja lá o que cada um fosse ofertar, para que quando ele chegasse lá na cidade de Corinto com outros irmãos. Já pensou, você estava na Macedônia falando lá: olha, os irmãos de Corinto são uma bênção, sempre contribuem com os outros irmãos em dificuldade, e vamos lá para pegar uma nova contribuição e vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Aí quando chegasse lá, os irmãos não estivessem preparados, dissessem: não, nós não vamos contribuir. Já pensou, que vergonha, né? Então, isso que o apóstolo Paulo está preparando aqui. Verso 5, Paulo continua dizendo: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Dizer, boa, né? Essa do apóstolo Paulo. Ele enviou antes alguns irmãos para todo mundo se preparar, porque quando você se prepara, ouvinte,
para ofertar alguma coisa na obra de Deus, a oferta é sempre melhor. Não sei se você já percebeu isso. Quando você em casa já ora, o Espírito Santo fala ao seu coração e você já prepara, às vezes com dias de antecedência. O Espírito Santo falou, você prepara aquela oferta, coloca direitinho no bolso, vem tudo preparado, já apresentado ao Senhor. Quando chega na igreja, na hora que o pastor chama, olha, você que quer voluntariamente trazer sua oferta, aí você vai com tudo preparado, é sempre melhor do que aquela que você não preparou nada, não ouviu o Espírito Santo falar, não colocou no seu coração nenhum propósito de contribuir. Aí quando chega na igreja, o pastor, olha, você que quer trazer a sua oferta, você, eita, a oferta, né? Esqueci. Eita, cadê? Pega aqui e tal. Pega aqui na carteira qualquer coisa, né? Não se preparou. Então é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos coríntios, né? E agora ele vai ensinar mais ainda, essa parte dos versos 6 para frente é muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, continuando. Paulo diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. São a lei da natureza que Deus estabeleceu, né? Verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, primeiro ponto. Não é para você ofertar porque você está com pena, nem porque você se sente obrigado. Se isso está no seu coração, não oferte, porque não será bem recebida a sua oferta por Deus. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Ah, pastor, então eu vou ofertar por quê? Porque você ama Deus e você quer que aquela obra para onde você vai ofertar continue funcionando, portas abertas para receber novas pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Você não vai ofertar porque está com pena, nem por obrigação. Eu vou ofertar, né? Porque está todo mundo olhando. Se eu não ofertar, eu vou ficar com vergonha. Não faça isso, porque aí você oferta é um ato solene, é um ato santo diante de Deus, né? A gente não leva para Deus as coisas bagunçadas desse jeito. Então, se você não se preparou, não quer ofertar, está chateado, não faça. Deixa a carteira em casa e deixe para ofertar quando você realmente entender o que significa a oferta e a santidade desse ato, né? Então, verso 8, Paulo continua dizendo: e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então vamos analisar isso aqui, porque tem algumas pessoas que entendem errado esse versículo e ficam às vezes dizendo: não, isso aqui, ó, tá vendo? Você dando muito, Deus vai dar muito para você, vai ficar rico, né? Olha, Deus é poderoso, né? Então faça aí a sua contribuição em troca. Falou em troca, já tá errado, né? Já tá fora da Bíblia, porque vira negociação. O que Paulo está dizendo aqui é assim, ó: e Deus é poderoso, né? Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Você tem alguma dúvida, ouvinte, que Deus é poderoso? Deus é todo poderoso, né? Dono de todo o ouro, toda a prata, como diz a Bíblia. Deus é poderoso. Para quê? Para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Atenção, Deus vai acrescentar na vida de quem contribui toda a graça. O que é graça, pastor? Graça é o favor que Deus fez para nós, é o presente que nós não merecemos. Então, quando você abre o seu coração para ajudar o seu irmão, ajudar a manter a obra de Deus funcionando, Deus entende que você está trabalhando pela graça de Deus. Ou seja,
para que esse presente gratuito que Jesus nos deu naquela cruz seja estendido a várias pessoas. Então ele vai lhe acrescentar graça sobre graça na sua vida, percebeu? É uma coisa espiritual. Até aqui é espiritual, não está falando de você receber dinheiro de volta. Aí segue Paulo falando, para que em todas as coisas, aí agora vai falar de vida financeira, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, atenção, para que em todas as coisas na sua vida financeira, suas roupas, seu alimento, não é? A sua condição de poder usar um transporte, seja um carro, uma bicicleta, um ônibus, não é? A sua condição de se vestir, para que em tudo você tenha o que é necessário, não ficar rico, entendeu? O que é necessário para você viver, necessário. Então não faça a sua oferta querendo ficar rico, porque não vai acontecer. Pelo menos não pela mão de Deus. O que vai acontecer é que você terá o necessário, e aí Paulo diz, para que vocês transbordem em toda boa obra, ou seja, você terá o necessário para você e terá uma sobra para que você possa compartilhar essa sobra com outros irmãos. Você transborde, e com a obra de Deus, para que você transborde em toda boa obra. Entenderam, queridos, como é que funciona o relacionamento financeiro, né, com Deus? Versículo 9, Paulo diz, como está escrito. Aí Paulo vai citar aqui mais um trecho do Velho Testamento, dessa vez o Salmo 112, versículo 9, diz assim, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Então percebeu aí como é? Você dá o seu bem, né, dá o seu dinheiro, e você recebe em troca justiça. Você entendeu que não é um investimento financeiro? Como quem aplica no banco, né? Chega lá no banco, chega lá para o gerente, se eu aplicar aqui R$500, em um ano, quanto é que eu recebo de volta? Pronto, aí no banco é um investimento, você dá para receber dinheiro. No reino de Deus, você dá recursos financeiros para receber graça, receber justiça, receber gratificação espiritual, percebe? E você tem de Deus a suficiência, o que é necessário para você viver uma vida digna, né? Então, glória a Deus por esse entendimento. Verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Percebeu aí? Então é Deus que traz a semente para a nossa vida e o pão. Porque naquela época a grande maioria da população vivia da agricultura, né? Hoje é diferente. Hoje a maioria da população vive na cidade e recebe salário em dinheiro. Não recebe. Até o nome salário vem da porção de sal. Antigamente o pessoal recebia o pagamento pelo trabalho em sal, porque o sal era um bem valioso. Não tinha geladeira, né? Era com sal que você conservava os alimentos para não apodrecerem. Então o sal era precioso. Você recebia seu salário, por isso chama salário, em sal, e você negociava o sal e aí comprava, trocava por outras coisas, né? Então Paulo dizendo que Deus vai dar semente ao que semeia, para que ele tenha provisão na sua casa, e também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, o que quer dizer com isso? Deus dará para você bens para que você possa distribuir, porque isso é o fruto da justiça, não para que você retenha, não para que você tenha uma mansão de 10 quartos. Para que você quer uma casa de 10 quartos? Se mora você, sua esposa e um filho. Você está entendendo? Eu quero ter um avião a jato só para mim. Por que Deus vai dar um avião a jato só para você, se você pode andar num avião de carreira pagando muito menos? Você sabia que uma passagem do Recife para São Paulo
dependendo da época que você compra, custa R$400, se for no avião de carreira normal, né? Um avião de companhia aérea. Se você for de jatinho, o voo custa R$100 mil, mesmo trajeto, porque tem o combustível do jatinho, o pagamento dos pilotos e tal. Então, você acha que Deus vai fazer para você ir de jatinho para encher o seu ego e vai queimar R$100 mil quando podia ser R$400 e esse dinheiro ser investido na obra de Deus? Então preste atenção que essa riqueza nababesca não está na Bíblia e nenhum dos apóstolos eram ricos desse jeito, nenhum. Não adianta dizer que mas Abraão era riquíssimo, mas era um outro momento histórico, era um personagem da história, considerado o pai na fé, que deixou o que tinha na casa do pai e obedeceu a Deus, está lá no livro de Gênesis, foi em busca de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel. Mas se você olhar os apóstolos, todos eles, Pedro, Paulo, João, Tiago, não há relato de riqueza, pelo contrário, Jesus diz: vão pregar o evangelho, não leve sacola, não leve dinheiro, porque Deus proverá no caminho. Você vê o próprio Jesus, né, quando os discípulos de João João Batista disseram: Senhor, nós queremos te seguir, onde é que o Senhor mora? Queremos te acompanhar. E Jesus disse o quê? O Filho do Homem não tem local para recostar sua cabeça. Então é assim que Jesus vivia, andarilho de casa em casa, de cidade em cidade, com o único objetivo de pregar a palavra de Deus. Então esse negócio de viver nababescamente, né? Se você está pensando em aceitar Jesus por causa disso, ou em fazer a obra de Deus pensando nisso, desista. Porque Deus não vai te trazer isso. E se isso for trazido para a sua vida, tenha certeza que não será de Deus. Será do inimigo, para você se perder, se enrolar nessas riquezas e acabar sujando o seu coraçãozinho, tá bom? Amém, né? Glória a Deus. Dura essa palavra, mas é bom, né? Bom quando o Senhor nos corrige. Verso 11. Paulo segue: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então percebeu de novo? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Não para que você acumule, você está entendendo? Eu vou acumular para mim um jatinho, 5 casas, né? 5 carros, porque eu quero andar com um carro em cada semana. Na segunda-feira eu saio de Mercedes, na terça de Porsche, na quarta de Ferrari, na quinta. Você acha, ouvinte, que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que Deus quer? Ou Deus quer trazer recursos para que você possa ser generoso, para que você não acumule, mas para que você distribua com seus irmãos, com a obra de Deus, né? Então tá aí a dica e o ensinamento precioso do apóstolo Paulo. E aí ele segue dizendo no verso 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha que glória! Quando aquele dinheiro chega naquele que precisa, você ouve a pessoa dizendo: graças a Deus. Olha, isso não tem preço. Isso é uma maravilha, né? Verso 13: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então está aqui Paulo dizendo, a nossa confissão de que somos de Cristo muitas vezes vem pela nossa atitude e não pelo que a gente fala só. Eu sou de Cristo, tá bom. Então me mostre com as suas atitudes, né? Atitude
de generosidade, atitude de desapego. Você que é apegado, guarda na sua casa um bocado de bugiganga que você acumula no quarto, fazendo poeira, teia de aranha e criando bicho, em vez de você distribuir coisas que você guarda, que são úteis ainda, que faz anos que você não usa. Distribua, desapegue, passe adiante, pare de guardar bicho na sua casa. Então passe adiante para que alguém dê glória a Deus, porque você está compartilhando aquilo ali. E no verso 14, caminhando para o fim do capítulo, Paulo diz: e nas orações que fazem por vocês, eles, quer dizer, as pessoas que receberam, né, estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Verso 15: graças a Deus por seu dom indescritível. Então tá aí, queridos. Abra o seu coração para ajudar o seu irmão, para ajudar o próximo, para contribuir na obra de Deus. Abra. Se está na sua condição fazer, ajudar alguém, faça. Pare de querer ficar acumulando as coisas para vocês, muito além do que é necessário, porque isso não agrada a Deus. É um recurso que está ali parado, que você tem muito mais do que é necessário muitas vezes, e você não compartilha, e aquilo ali é realmente motivo de avareza, né? Então, glória a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, por mexer nesse vespeiro que é o bolso da gente, né? Que é importante que o nosso bolso esteja convertido, assim como o nosso coração. Então, vamos orar a Deus nesse propósito, né? Se você puder ouvir e fechar os seus olhinhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, esses ouvintes, a vida financeira de cada um. E peço, Pai, que eles entendam que essa palavra crie raízes no coração de cada um, Pai. Que ninguém venha te procurar em busca de riqueza, em busca de fazer negócios contigo, Pai. Que esses homens e mulheres de Deus que me ouvem agora, que pregam o teu evangelho, se arrependam se estão pregando esse tipo de coisa. Que o Espírito Santo possa, Senhor, converter os corações a ti, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento, tirar as escamas dos olhos daqueles irmãos que estão acumulando e não se desapegam das coisas. Que possa, Senhor, abrir o coração para que as pessoas possam ajudar as outras, Pai. Sem julgar, sem pensar assim, esse homem vai tomar cachaça, por isso que eu não dou. Se está ao seu alcance de dar, dê. Dê porque Deus proverá semente para as suas necessidades e para que você possa transbordar na necessidade dos outros. Deus não vai trazer coisas para você acumular e estragar. Deus não vai deixar semente acumular nos seus armazéns para que se estrague sem que você plante nem você dê a ninguém. Então, em nome de Jesus, de uma vez por todas, eu repreendo toda avareza, toda pirangagem, toda mão de vaca. Em nome de Jesus, eu repreendo o amor ao dinheiro. Eu repreendo que o seu coração esteja nos seus bens. Eu repreendo esse apego que você tem às coisas materiais, porque nenhuma delas vai te levar para o reino e para a eternidade. Mas é a graça de Deus, que é espiritual. É essa que Ele tem para te dar. E que você seja satisfeito com essa e desapegado das coisas desse mundo, em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte, diga amém. E diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos encerrando mais um programa, cheios aí da presença de Deus, longe do apego desse mundo, tá bom? Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus. E um abraço carinhoso aqui para todos vocês. E até o nosso próximo programa então, viu? Fiquem na paz. Até amanhã. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM.
E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.